Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Nesta aula vamos falar sobre a cultura egípcia, muito importante para o nosso conhecimento. O árabe é atualmente a língua oficial do Egito. Chegou ao Egito no século VII e é a língua oficial do Estado e usada pelo governo e pelos jornais. Enquanto o dialeto árabe egípcio de Masri é a língua oficial falada pelo povo, das muitas variedades do árabe, o dialeto egípcio é o mais falado e o mais compreendido, devido à grande influência do cinema egípcio e da mídia egípcia em todo o mundo de língua árabe. E para falar de língua árabe e mundo árabe, nós vamos ver aqui no nosso mapa, na nossa imagem, todos esses países em amarelo aqui em destaque, que são países de língua árabe. Existe muito mais países, mas nós estamos pegando os mais aqui do norte, tá? Com uma ligação mais próxima com o Egito. A posição do Egito, que é no coração, fica no coração do mundo de língua árabe, fez dele o centro da cultura e seu dialeto generalizado teve uma enorme influência em quase todos os dialetos vizinhos, como mostrado aqui no mapa, né? Tendo tantos ditados egípcios em suas vidas diárias. A língua egípcia, que formava um ramo separado entre a família das línguas afroasiáticas, estava entre as primeiras línguas escritas e é conhecida pelas inscrições hieroglíficas preservadas em monumentos e folhas de papiro. A língua copta, a língua dos faraós, é o estágio mais recente do egípcio escrito, principalmente em alfabeto grego com 7 letras demóticas. É hoje a língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Copta, como se fosse um ramo da Igreja Católica. Na verdade, com o cisma da Igreja Católica, né, e a Ortodoxa Bizantina, tem esse ramo aí da Ortodoxa Copta. A principal escrita egípcia eram os hieróglifos, que foram decifrados em 1822 pelo francês Jean-François Champollion. Os egípcios também tinham outros 2 tipos de escrita. A escrita hierática, que era hieroglífica, simplificada, e a demótica, que era mais simples ou rápida, né? A chamada língua popular. Aqui nós temos a demótica e aqui em cima nós temos a hierática. E no fundo nós temos o hieróglifo, né? Em geral, esse que é mais visualizado nas pirâmides, nos movimentos funerários dos faraós, ou seja, de modo geral, dos egípcios antigos. A parte artística e cultural dos povos egípcios estava relacionada a tradições religiosas e funerárias. Pouca parte das obras egípcias foi criada como a arte pela arte. Praticamente quase todas estavam interligadas no contexto religioso e político, como a representação do faraó. O que mais marcou a arquitetura foram as grandes pirâmides, construídas no Antigo Egito, com suas proporções gigantescas e com a larga utilização da pedra como matéria-prima. Olha como as imagens são grandiosas e enchem os nossos olhos, né? Dá vontade de ir para lá, percorrer toda essa antiga civilização. Olha como que era a pirâmide. Ela era forrada, né? Ou seja, era recoberta por este mármore branco e no topo ficava reluzente num dourado. Com certeza dá para entender que quando o sol batia, né, ela brilhava e iluminava, o brilho dela ia para as regiões longínquas do império, da civilização egípcia, né? Então, quanto maior fosse o monumento, mais poderoso era o faraó. Então, nós temos uma visão de como era a pirâmide, de como está a pirâmide na atualidade.
Bom, até hoje, nos dias atuais, ainda não se sabe direito como foram construídas essas pirâmides. Há diversas vertentes e teorias. Os historiadores dizem que os egípcios utilizavam rampas de terra para colocar os milhares de blocos de pedra uns sobre os outros. E quanto ao transporte, teria sido usado provavelmente trenós. As pirâmides representavam a força política e perpétua do governante divinizado e tinha uma relação com a imortalidade da alma. Foram construídos também outros túmulos, além das pirâmides. Os hipogeus, que eram subterrâneos, e as mastabas, que eram trapezodais. Então, nós temos aqui as subterrâneas e nós temos mais em cima os trapezodais, né? Que eram feitos sobre trapézio, lá um fosso no fundo, onde se colocavam os mortos. Nas esculturas era observada a lei da frontalidade, ou seja, o corpo humano era representado de frente, como podemos ver na imagem aqui atrás. O tempo e os acontecimentos históricos encarregaram-se de ir eliminando os vestígios desta arte ancestral. Mas mesmo assim foi possível redescobrir algo do seu legado no século XIX, em que escavações sistemáticas trouxeram à luz obras capazes de fascinar investigadores, colecionadores e mesmo olhar amador, o meu e o seu. A partir do momento em que se decifram os hieróglifos na Pedra de Roseta, é possível dar passos seguros a caminho da compreensão da cultura, história, mentalidade, modo de vida e, naturalmente, da motivação artística dos antigos egípcios. Nas pinturas era utilizada a pintura a fresco, ou seja, as pinturas feitas nas paredes e nos tetos, sem usar telas, diretamente nas paredes. E as pinturas eram representadas com rosto, pés e pernas de perfil, enquanto que os olhos e o tórax eram vistos de frente. Eram representadas cenas do cotidiano nas pinturas e tinham também a função decorativa. A pintura era realizada principalmente na folha de papiro. Então, as pinturas podiam ser no ar fresco, né, diretamente na parede, ou no teto, no cimento mesmo, ou na argila, ou também nas folhas de papiro muito utilizadas naquela época. Então, nós temos uma visão de perfil, onde as imagens elas vão estar voltadas ou para leste ou para oeste, enquanto que o corpo ele vai estar de frente para as pessoas em sua maioria. Isso é uma técnica e uma característica da arte egípcia. Os egípcios sabiam lidar bem com cálculos e faziam previsões às cheias do Nilo, importante para a manutenção, né? Plantação, colheita, para a manutenção do Estado egípcio. A literatura também era basicamente em cima da ideologia religiosa e moral. Um dos livros mais importantes da literatura egípcia é o Livro dos Mortos, ou Livro Sagrado, que seria para eles como uma Bíblia nossa, né, na atualidade. Para eles haviam 360 dias divididos em 12 meses, mais 5 dias de festas religiosas, totalizando 365 dias. O calendário baseava-se no movimento do Sol. As estações eram ditas conforme a agropecuária, e dividida entre verão, que é a estação das cheias, e o inverno, a estação onde as águas já tinham voltado para a calha, né, do rio, onde eles podiam também fazer as suas colheitas e as suas festas. A literatura egípcia antiga remonta ao reino antigo, do 3º milênio antes de Cristo. A literatura religiosa é mais conhecida por seus hinos e seus textos funerários. A literatura egípcia existente mais antiga são os textos das pirâmides, a mitologia e os rituais esculpidos em torno dos túmulos dos governantes. A literatura secular posterior do Egito Antigo inclui os textos de sabedoria, formas de instrução,
e filosofia. Essa imagem ela foi retirada do Livro dos Mortos, onde este livro ele conta toda a passagem e o que o corpo, não seria a alma, deveria, os caminhos que esse corpo, que essa alma deveriam percorrer, o julgamento, os deuses queriam encontrar. Aqui nós temos a balança, onde o Deus ele vai pesar com a pena o coração do morto. Se o coração for mais pesado, ele não vai para outra vida, enfim, é um pecado. Enfim, tem uma história dentro deste livro e também um julgamento total da alma, né? Se vai... Eu vou usar uma palavra aqui, mas não é a palavra deles. Ou vai para o céu ou para o inferno. Isso seria a condenação, o julgamento, né? Aqueles que eram bonzinhos iam para o céu com uma vida boa, com todos os utensílios que foram enterrados com eles nos túmulos, nas pirâmides. E aqueles que não ganhavam isso iam ter um julgamento ruim, né? Eles iam ser condenados. Mas tem que estudar a mitologia e ver estudar os livros dos mortos para ver quais as sentenças direitinho. Mas, pegando para a nossa atualidade, é o céu e o inferno, tá, gente? E esse meio termo aí seria o purgatório, esse período aí das múmias, por isso a preservação das múmias, dos corpos, né? Para preservar o corpo, para que o corpo conseguisse chegar ao paraíso, ao destino final. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma, no juízo final e no retorno da alma ao mesmo corpo. Por esse motivo, quando mortos, os faraós eram embalsamados para que o seu corpo se conservasse até a sua volta. A religião era de caráter politeísta e desempenhou um papel de predomínio no cotidiano e no padrão cultural. A representação divina podia ser de 3 formas: zoomórfica, somente a forma de animal, antropomórfica, somente a forma humana, e antroposomórfica, que é a junção dessas 2 formas, corpo humano e cabeça de animal. Então aqui nós temos a zoomórfica, olha como que era a representação dos deuses, a antropomórfica, gente, peraí, antropomórfica. Vamos prestar atenção nessa palavra, tem palavras difíceis de se pronunciar, são pouco faladas, né? Então é antropomórfica, que é a representação do ser humano, e nós temos a antroposomórfica, que é a junção das 2, que é o corpo de pessoa, né, um corpo humano, com a cabeça de um animal. Isso são as representações dos deuses dentro do panteão egípcio, ou seja, da mitologia, né, dos deuses egípcios, dentro dessa religião. A mitologia egípcia refere-se às divindades, mitos e práticas culturais dos habitantes do Antigo Egito. O culto aos deuses, que eram considerados os donos legítimos do solo do Egito, a terra que tinham governado no passado distante. Uma grande representante do Egito foi a rainha faraônica, né, Cleópatra, ou Faraó, que é mostrada em vários filmes, seriados e peças de teatrais e inúmeros livros. Os faraós eram representantes ou reencarnações desses deuses. E aqui nós temos uma série de representação de deuses, tá? A música, essa que nós estamos ouvindo aqui, é uma música um pouco mais atual, mas é uma releitura de como eram tocadas as músicas daquela época no Egito. A música era parte fundamental dos rituais religiosos e funerários no Egito Antigo, juntamente com o canto e as recitações de hinos. A música promovia a presença divina em seu aspecto mais positivo, apaziguando, afastando as forças temíveis e indesejáveis que porventura poderiam manifestar-se durante os rituais. A culinária egípcia consiste em tradições culinárias locais, como
kusrari e também compartilha semelhanças com alimentos encontrados em todo o Mediterrâneo Oriental, como o kebab e o falafel. Olha aqui neste quadro. Nesta hora dá uma fome, né? Apesar que pode ser que tenha feito um lanche ou almoçado, ou já está na hora do jantar, mas esse horário da nossa aula é de manhã. Mas dá uma vontade de provar todas essas iguarias, né, deliciosas. Agora, o kebab e o falafel, que é esse bolinho que está dentro, né, do sanduíche, que é o chamado de kebab, ou muitos ouvem falar kebab. Então, aqui, né, na nossa região, na nossa cidade, já tem restaurantes de origem árabe, né, com pratos árabes, que a gente pode provar várias comidas dessa região, e várias comidas lá do Oriente, né, da região do Egito, com comidas árabes da Síria, da Turquia. Então são pratos deliciosos, tem o hummus, tem o antipasto de berinjela, enfim, dentre outros. Não vou falar muito não, porque já me deu uma fome. Mas se tiverem curiosidade e oportunidade de provar essas iguarias, vocês vão se deliciarem. São pratos saborosíssimos. Mas para não deixar ninguém com água na boca, com mais água na boca, vamos encerrar nossa aula. Mas com essa imagem aqui deliciosa. Estudantes, acesse a nossa plataforma ISMED-GV, apontando a câmera do seu celular na imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Reveja essa aula, tire as suas curiosidades, crie um sentimento crítico do antes, do durante, do depois, né? Passado, presente e futuro, o que pode acontecer no futuro, o que não pode, o que a gente quer para o nosso futuro. E apontando a câmera do seu celular, você vai rever essa aula e vai se aprofundar nos conhecimentos de culturas distintas da nossa, tá? Também acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube ISMED-GV. Aguardo vocês para a próxima aula. Sem água na boca. Até mais!